Fala, jovens, beleza? Então, nossa aula de hoje é sobre força. Nós vamos falar um pouquinho sobre força e as suas definições. Nessa imagem, nós temos a menina Joana levando o seu carrinho cheio de brinquedos de compras em direção ao morro. E o questionamento feito aqui é o que Joana deve fazer para levar o carrinho de compras até o morro. Provavelmente, você vai dizer que para levar o carrinho da posição que ela está até uma nova posição, que é em cima do morro, ela está empurrando o carrinho. Joana está aplicando o que nós dizemos na física de força. Então, empurrar, nós vamos dizer que é o mesmo que aplicar uma força no carrinho. Então, quando você quer empurrar um objeto, tirar um objeto de uma posição e levar esse objeto a uma nova posição, deslocar ele, fazer com que ele se mova, você deve aplicar sobre ele uma força. O sentido dessa força nós vamos representar por uma seta. Neste caso, se você olhar aqui a setinha que nós temos aqui, essa setinha, ela está apontando para a direita. Então, o sentido dela é para a direita. A Joana, no braço da Joana aqui, nós temos a representação de uma setinha que está indicando que ela está levando o seu carrinho da direita para a esquerda. Ela está aplicando uma força da direita para a esquerda. Força é uma grandeza vetorial. Nós temos grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquelas que não necessitam de muita informação para você conseguir compreendê-la. Por exemplo, se eu pergunto para você qual é a temperatura de hoje, se você tiver um termômetro, você vai me dizer 25 graus Celsius. Quando você me responde 25 graus Celsius, essa informação é o suficiente para que eu saiba de qual grandeza você está falando, que é a grandeza temperatura. Porém, se eu falo para você, pegue a carteira e empurre, você tem várias opções. Você pode empurrar essa carteira para a direita, para a esquerda, você pode levar para cima, empurrar para baixo. Então, não é algo completo. Então, quando nós temos uma informação que só falando o número é o suficiente, nós dizemos que ela é uma grandeza escalar. Agora, se apenas o número não for suficiente para nós termos a informação correta, nós dizemos que é uma grandeza vetorial. Então, a força, ela é dita como uma grandeza vetorial. Se você observar aqui, nós vamos representar a força na hora de fazer os nossos cálculos com a letra F. E ela tem essa setinha aqui em cima, apontando para a direita. Por quê? Porque essa setinha em cima do F não está dizendo para o lado que a força está agindo. Ela apenas está nos diferenciando a grandeza vetorial de uma grandeza escalar. Se o F tivesse sem a setinha em cima, seria uma grandeza escalar. Como ele tem essa setinha em cima, nós dizemos que é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial, então, para ela estar completa, ela precisa de 3 informações: módulo, direção e sentido. O módulo seria a intensidade, aquilo que você mede, aquilo que você calcula e representa por um número, ou nós podemos dizer também que seria a magnitude. Então, se pedir para você, calcule a força, o módulo, a magnitude, está se referindo ao número. Outra opção, a direção. Uma grandeza vetorial tem direção. O que é direção? É horizontal ou vertical. Ou sentido. Sentido, você indicar se está indo para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Se o carrinho da Joana estivesse vazio, ela teria a mesma dificuldade para empurrá-lo? O que você acha? Quando você tem um carrinho ou um objeto que tem uma massa grande, esse objeto, para ser empurrado, precisa de uma força grande. Se ele tem uma massa pequena, ele precisa de uma força pequena. Então, nós podemos relacionar força com a massa. Quanto maior a força aplicada, maior vai ser o que nós dizemos. Nós vamos chamar de aceleração, ou quanto maior a massa do objeto, maior é a força que eu tenho que aplicar para conseguir mover esse objeto. Nós temos várias forças no nosso cotidiano. Você consegue me dizer alguma? Como assim, força?
Quando você chuta uma bola, essa força aplicada pela ponta do seu pé na bola faz com que a bola siga uma trajetória. Então, essa trajetória ela surgiu a partir da força aplicada na bola. Nós também podemos dizer que força está em uma situação como essa, em que uma pessoa precisa levantar um objeto com uma massa muito grande. Então, nós temos aqui a aplicação de uma força, ou quando você precisa levar um objeto de uma posição até outra. Ou nós podemos dizer que uma pessoa é forte, uma pessoa que tem uma massa muscular muito grande, ou uma pessoa que está desprovida de força, ou ainda uma situação como essa. Se você quiser empurrar essa criança do balanço, para que ela consiga se mover, você vai ter que aplicar sobre o balanço uma força para poder fazer esse balanço balançar. Então, qual é a importância da força quando eu estou analisando um movimento? Se eu quero empurrar um carro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar sobre ele uma força e através dessa força nós vamos ter o que nós queremos, um movimento. Então nós podemos dizer que a força nada mais é do que a causa do movimento de um corpo. É aquilo que faz com que um corpo entre em movimento ou que ele deixe de estar em movimento. Se você estiver andando de bicicleta e precisar parar a bicicleta e acabou o freio, qual a sua opção? Você pode colocar o pé no chão e tentar frear com o pé. O que você está fazendo? Você está aplicando uma força contrária ao seu movimento, tentando fazer a bicicleta parar. Ou você pode, no caso de um carro, pisar no freio. Pisar no freio nada mais é do que aplicar uma força contrária nos pneus, fazendo com que ele diminua a velocidade. Então, a força, ela altera a velocidade. O que é velocidade? Nós entendemos a velocidade, a definição de velocidade, como uma variação de espaço, de posição, em relação ao tempo. Se você precisa chegar na escola e você sabe qual é a distância, de acordo com o tempo que você tem, você vai saber se você tem que andar mais rápido ou mais devagar. Por quê? Se você tem que andar uma distância grande e o seu tempo é pequeno, como você vai compensar isso? Com a velocidade grande. Então, você vai ter que andar rápido. Então, a velocidade está relacionado com o deslocamento e com o tempo. A força, então, como eu já disse, é uma grandeza vetorial e é representado por uma seta. Neste caso aqui, nós temos um vetor que está na horizontal. Então, qual a direção? Horizontal. E o sentido é para a esquerda. Notação vetorial. Nós vamos representar o vetor, então, com essa setinha em cima da letra aqui, representando que é uma grandeza vetorial. Na ilustração, o vetor F, que está aqui no braço da Joana, a seta vermelha representa o vetor. Essa setinha em cima do F está apenas nos dizendo que a força é uma grandeza vetorial. São coisas diferentes. No entanto, então, como eu já disse, nós temos as grandezas escalares, que são aquelas que não necessitam de direção e sentido para serem entendidas. Apenas com um módulo nós conseguimos explicá-la. Exemplo aqui, mais um exemplo de grandeza escalar. Quando eu pergunto o horário, o tempo, quando eu quero saber qual é o tempo, que horas são, e alguém responde, são 10 horas, essa informação é o suficiente para eu saber que o tempo é 10 horas. Não é necessário direita, esquerda, horizontal ou vertical. Outros exemplos de grandezas escalares são tempo, pressão, massa, temperatura, entre outros. Nessa situação aqui, da imagem, nós vamos ter, então, agora, vamos mostrar rapidinho um cálculo de força. Os dois amigos aqui estão em uma brincadeira muito conhecida, que é o cabo de guerra, em que os dois estão puxando a corda, ou seja, estão aplicando uma força sobre a corda. Um puxa para a direita e o outro puxa para a esquerda. Primeira coisa, se cada um está puxando a corda para um lado diferente, as forças não estão somando, elas estão subtraindo. Segundo, quem vai vencer esse cabo de guerra? Aquele que tiver a maior força. Então, no cabo de guerra, vence quem tiver a maior força. Nós temos que levar em conta que
eles puxam na mesma direção, horizontal, e em sentidos opostos. Um puxa para a direita, o outro puxa para a esquerda. As grandezas vetoriais, então os vetores, eles podem ter várias representações. Eu posso ter um vetorzinho apontando para a esquerda, um apontando para a direita, para cima, na diagonal. Na hora de fazer os cálculos, eu preciso levar em conta os que estão na mesma direção. Então, eu posso fazer um cálculo com esses dois vetorzinhos aqui. Os dois estão na mesma direção, que é a horizontal. Só que um está para a direita e um está para a esquerda. Se um está para a direita e um está para a esquerda, como nós já vimos, lá no plano cartesiano, o que está indo para a direita é positivo, o que está indo para a esquerda, negativo. Então, aqui nós vamos ter um positivo e um negativo. O que vai para cima é positivo e o que vai para baixo é negativo. Beleza? Exemplo de grandezas vetoriais, velocidade, aceleração, deslocamento, entre outros. Então, vamos lá um exemplo, então, um cálculo de força. Nessa situação, nós temos duas forcinhas aplicadas em uma caixa. Imagina que são dois alunos que estão empurrando essa caixa. O número 1 e o número 2. Os dois empurram a caixa na mesma direção. Logo, os dois estão se ajudando. Se eles estão se ajudando, nós vamos somar essas forças, porque os dois empurram para o mesmo sentido e mesma direção. Cada força, então, nós vamos dizer que é uma componente. E quando imagina que a força 1 vale 10 e a força 2 vale 5. Se eu somar as duas, nós vamos ter uma força de 15. Se ao invés de colocar dois alunos que somando a força deles resulta em 15, se eu colocar apenas um terceiro aluno sozinho, que sozinho consiga obter essa força de 15, eu vou ter o que nós chamamos de força resultante. A força resultante, então, é como se ela fosse o resultado das forças que estão atuando na situação. Então, aqui surge uma força a partir da soma ou da subtração das forças que estão atuando, F1 e F2. Exemplo, força resultante, então, é a soma, é F1 mais F2, FR nós dizemos que é a força resultante, F1 é a força 1, F2 é a força 2. Considere que a força 1 tem intensidade igual a 25 newtons. Newtons é a unidade de medida que vai acompanhar a grandeza, a força. E que a força 2 tem intensidade 15 newtons. Calcule a força resultante aplicada no bloco. Primeira coisa, você tem que tirar as informações no cantinho. Crie esse hábito de tirar a informação para que você não erre os exercícios, porque é importante você fazer um passo a passo. Então, informação. Eu sei que a força 1 mede 25 newtons. A força 2, 15 newtons. E o que o exercício está pedindo? Calcule a força resultante. Então, está aqui uma interrogação, é o que eu quero calcular. Então, vamos lá. Eu sei que força resultante é F1 mais F2. Vou substituir as informações da equação de acordo com o que eu tenho aqui no cantinho. FR não é o que eu quero? Então, é uma interrogação, eu não sei. Repete. F1, 25. F2, 15. Está aqui. Beleza. Como os dois estão apontando para o mesmo lado, é uma soma. Força resultante, 40. Nós vamos representar essa força resultante por um vetor para a direita, porque as duas forças estavam indo para a direita. Então, o módulo 40, direção horizontal, sentido direito. Segundo exemplo agora. Perceba que agora eu tenho uma forcinha para a direita e uma força para a esquerda. Então, não é mais uma soma, é como se um estivesse atrapalhando o outro. Para que lado essa caixa vai? Para o lado que estiver apontando a maior força. A força F1 vale 60, a força 2, 40. Calcule a força resultante. Primeira coisa, tire as informações. F1, 60, F2, 40. Como ele está em uma direção contrária, perceba o sinal negativo. Para a esquerda, nós usamos o negativo. Força resultante, a soma dos dois. FR vai ser 60, o mais da equação, e o menos, porque a força está indo para o sentido da esquerda, sentido contrário. Força resultante, 60 menos 40, força resultante, 20 newtons. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até a próxima aula.